Retornamos hoje e ontem nós tratamos no programa Opinião de um assunto bombástico que foi um áudio do ex-secretário de tudo, Éder Moraes, o manda-chuva de dois governos, do governo Silval e Brairo Maggi, e que se transformou no maior garoto problema do estado de Mato Grosso. O Éder Moraes, ele acaba falando em gravações aquilo que talvez seja a expectativa de grande parte da população de Mato Grosso. Ou seja, de que não só ele, mas que algumas autoridades importantes sejam punidas. O Éder chega a dizer textualmente, eu vou repetir a gravação no programa de hoje, ele chega a dizer textualmente que eu vou falar a verdade para a Polícia Federal. E acrescenta que se falar a verdade, o Brairo e o Silval Barbosa vão para a cadeia antes dele. Quais são os fatos que ele elenca? Muitos. Um deles, que a vaga no Tribunal de Contas foi comprada por 12 milhões de reais. Segundo fato, que o dinheiro para a compra da vaga saiu dos cofres públicos, da Assembleia Legislativa e do governo do estado de Mato Grosso. Terceiro fato, que esse dinheiro foi repassado pelo dono da Factory. Outra fala importante do Éder Moraes, que o Silval Barbosa retirou na Factory do Júnior Mendonça mais de 50 milhões de reais. Outra fala importante dele, reconhecendo inclusive que ele assinava muitas notas promissórias, mas que ele só assinava essas notas promissórias porque o Silval Barbosa assinava a nota promissória mãe, que era garantidora de todas as notas promissórias. Percebe-se visivelmente que ele tenta, de uma certa forma, proteger, ao relatar fatos, ele tenta proteger o ex-governador Brairo Maggi. Mas Sérgio Ricardo coloca o Brairo inteirinho dentro da crise, que foi no governo Brairo Maggi que isso aconteceu, e não bastasse isso, existem também outras questões que envolvem o ex-governador. A grande verdade é uma só. Os fatos relatados por Éder Moraes já são mais do que suficientes, tanto são que assim entendeu o Ministério Público, que abriu ações por improbidade administrativa em desfavor de Brairo Maggi, de Silval Barbosa e de Sérgio Ricardo. Essas ações de improbidade não necessitam do foro por prerrogativa de função. Elas podem ser decididas por juiz da primeira instância. Sendo assim, elas podem ser julgadas pelo juiz de piso. Depois da decisão do juiz de piso, ou o Ministério Público vai recorrer, ou a parte perdedora vai recorrer. E aí vai ser julgada pela Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Havendo a condenação na Câmara Cível, já começam a surtir os efeitos da decisão da improbidade, que é a impossibilidade de contratar com concurso público, que é a perda de direitos políticos por 3 anos ou 8 anos. No caso do Brairo Maggi, seria imediatamente a perda do mandato. O senador Brairo Maggi está numa situação delicadíssima, porque para a sorte dele, mas não se sabe até quando, até que data, até que dia, até que hora, que vai continuar tendo essa sorte, esse assunto ainda não foi parar no plenário do Senado. Na hora que chegar no Senado, vai ter que ir para o Conselho de Ética. Na hora que for para o Conselho de Ética, vai ter que ser entrevistado no Conselho de Ética. Ele que não quer falar aqui, pode ser obrigado a renunciar ao cargo de senador da República para não ser cassado. Os motivos são graves demais para que a República possa ficar de costas para o fato em função do Brairo ser um senador eleito pelo estado de Mato Grosso. O Senado, nesse ponto de vista, já foi melhor. O Senado já apurou, já teve coragem de absolver e já teve coragem de condenar. Na época em que eu fui senador, vários senadores foram punidos no Conselho de Ética do Senado, inclusive os poderosos à época, Antônio Carlos Magalhães e Jader Barbalho. 2 ex-presidentes do Senado da República foram punidos pelo Conselho de Ética da Casa. Por isso é que eu digo que o senador Brairo Maggi está com sorte
desse assunto ainda não ter ido para lá. Mas eu quero saber a sua opinião, pelo que você já conhece dos fatos. Por que é que o Brairo não fala? Por que é que o Sérgio Ricardo não fala? Por que é que o Sérgio Ricardo não vem a público para dizer: não, eu não comprei vaga no Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso? Por que é que eles não se pronunciam? Por que é que se fazem de surdos? Por que é que não dão satisfações à sociedade? E por que é que o Silval Barbosa tem tanta tranquilidade assim de passear nos Estados Unidos, sendo que a situação está em ebulição no estado de Mato Grosso? O Éder diz na gravação, e daqui a pouco você vai ouvir, que se ele falar tudo o que sabe, e ele já falou um pouco, quer dizer, então tem mais coisas para falar, que se ele falar tudo o que sabe, Brairo e Silval vão para a cadeia. Mas só o que ele falou já não basta?